Ela estava de joelhos no chão de mármore, chorando baixinho enquanto torcia o pano no balde. Quando o dono da mansão apareceu atrás dela e descobriu um segredo que mudaria a vida de todos. Marta Ferreira segurava o pano de limpeza com as mãos tremendo quando ouviu o barulho do cristal se estilhaçando no chão de mármore. O vaso de bacará, que valia mais que 6 meses do seu salário, estava agora espalhado em 1000 pedaços pelo salão principal da mansão dos Almeida. Ela ficou paralisada por alguns segundos, olhando para o desastre, antes de cair de joelhos e começar a recolher os cacos com as mãos nuas. Meu Deus, o que eu fiz? Sussurrou para si mesma, a voz embargada. Cada pedaço de cristal que tocava parecia cortar não apenas seus dedos, mas também sua alma. Eram 7 da manhã, e ela estava sozinha no salão, como sempre ficava nas 2 primeiras horas do dia, para fazer a limpeza pesada antes que a família acordasse. Mas hoje tinha sido diferente. Hoje ela não conseguia se concentrar em nada. A noite anterior tinha sido terrível. Sofia, sua filha de 8 anos, tinha tido mais uma crise. A febre alta, o sangramento nasal que não parava, o corpinho magro tremendo na cama pequena do apartamento de 2 cômodos onde moravam. Marta tinha passado a madrugada inteira no pronto-socorro do hospital público, segurando a mão da filha enquanto os médicos faziam exames que ela não entendia, mas que sabia que traziam notícias ruins. Precisamos fazer mais exames, o médico tinha dito, evitando olhar nos olhos dela. O quadro da Sofia está se complicando. Seria bom procurar um especialista. Especialista significava hospital particular. Hospital particular significava dinheiro que ela não tinha. Marta ganhava 2 salários mínimos trabalhando na mansão dos Almeida, mas também fazia faxina em 2 escritórios à noite para conseguir pagar as contas básicas. Mesmo assim, mal conseguia comprar os remédios que Sofia precisava. O som dos passos de Dona Carmen descendo a escadaria principal tirou Marta dos pensamentos. Ela tentou recolher os cacos mais rapidamente, cortando o dedo indicador no processo. Uma gota de sangue caiu no mármore branco, misturando-se com os fragmentos de cristal. O que aconteceu aqui? A voz de Dona Carmen ecoou pelo salão como um chicote. Era uma mulher de 50 anos, magra e sempre impecavelmente vestida, mesmo de manhã cedo. Ela comandava a casa com punho de ferro e tratava os funcionários como objetos descartáveis. Marta levantou o rosto, tentando encontrar palavras. Dona Carmen, O vaso escorregou da minha mão. Foi um acidente. Um acidente? Dona Carmen se aproximou, olhando para os cacos espalhados pelo chão. Você sabe quanto custou esse vaso? 15 mil reais, Marta. 15 mil reais que agora estão no lixo por causa da sua incompetência. As palavras caíram sobre Marta como pedradas. Ela baixou a cabeça, continuando a recolher os pedaços, as mãos tremendo cada vez mais. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto, pingando no chão junto com o sangue do dedo cortado. Olhe para mim quando estou falando com você. Dona Carmen gritou, fazendo Marta sobressaltar. 3 anos trabalhando aqui e você nunca demonstrou tanto desleixo. Está achando que pode fazer qualquer coisa porque meu marido tem um fraco por funcionários problemáticos? Marta não entendia o comentário sobre Dr. Eduardo, mas não tinha coragem de perguntar. Ela só sabia que precisava daquele emprego mais do que nunca. Sofia estava piorando a cada dia, e perder aquela renda seria uma catástrofe. Me perdoe, Dona Carmen. Não vai acontecer novamente. Claro que não vai acontecer novamente porque você vai pagar cada centavo desse vaso. Vou descontar 500 reais por mês do seu salário até quitar a dívida. 500 reais por mês significava que Marta ficaria com menos de um salário mínimo para sustentar ela e Sofia. Significava cortar na comida, nos remédios, em tudo. Ela fechou os olhos com força, tentando controlar o desespero que crescia no peito. Dona Carmen, por favor. Ela começou, mas foi interrompida. Não quero ouvir desculpas. E pare de sangrar no meu chão. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Marta. Ela tentava limpar o sangue do dedo com o avental, mas o corte era mais profundo do que tinha percebido. A dor física, porém, era nada comparada à dor no coração. E outra coisa, Dona Carmen continuou cruzando os braços. Não quero mais ver você chorando pela casa. Se não consegue aguentar o trabalho, pode procurar outro lugar.
Tenho uma lista de 50 pessoas esperando uma oportunidade como essa. Marta assentiu em silêncio, engolindo o choro. Ela sabia que Dona Carmen não estava blefando. Emprego de faxineira em casa de família rica era disputado, principalmente um que pagava relativamente bem e oferecia almoço incluso. Lúcia, a cozinheira que trabalhava na casa há 10 anos, apareceu na entrada do salão atraída pelos gritos. Era uma mulher bondosa de 60 anos que sempre tratava Marta com carinho maternal. Quando viu a cena, seus olhos se encheram de compaixão. Meu Deus, Marta, o que aconteceu? Você está sangrando. Ela quebrou o vaso de cristal francês. Dona Carmen respondeu antes que Marta pudesse falar. E agora está se fazendo de vítima. Lúcia se aproximou e se ajoelhou ao lado de Marta, ajudando a recolher os cacos maiores. Foi um acidente, Dona Carmen. A Marta é uma das funcionárias mais cuidadosas que já trabalharam aqui. Não me venha com essa, Lúcia. Acidentes custam caro nesta casa. Marta se levantou lentamente, segurando os cacos em uma das mãos e tentando estancar o sangramento da outra. Eu vou buscar a pá e a vassoura para terminar de limpar, ela disse baixinho. Isso mesmo. E quando terminar, quero que lave todas as janelas do segundo andar. Talvez um pouco de trabalho extra ajude você a ter mais cuidado. Dona Carmen subiu as escadas, deixando Marta e Lúcia sozinhas no salão. A cozinheira passou o braço pelos ombros da jovem, que finalmente desabou em choro. Calma, filha. Vamos cuidar desse corte primeiro. Elas foram para a cozinha, onde Lúcia lavou o ferimento de Marta e fez um curativo improvisado com gaze e esparadrapo. Durante todo o processo, Marta chorava silenciosamente, não apenas pela dor física, mas pelo peso esmagador de todas as preocupações que carregava. Marta, o que está acontecendo? Você não está bem há semanas. Marta hesitou. Lúcia era a única pessoa na casa que demonstrava genuíno interesse por sua vida pessoal, mas ela sempre evitava compartilhar problemas. Não queria ser vista como alguém que trazia drama para o trabalho. É a Sofia. Ela finalmente sussurrou. Ela está muito doente. Os médicos dizem que é algo sério, mas no hospital público demora muito para conseguir os exames. E eu não tenho dinheiro para pagar particular. Lúcia segurou as mãos de Marta, olhando diretamente em seus olhos. Que tipo de doença? Eles suspeitam que seja leucemia. A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou na cozinha como um grito. Era a primeira vez que Marta falava isso em voz alta para alguém, e pronunciar a palavra fez tudo parecer mais real, mais assustador. Lúcia fechou os olhos por um momento, claramente emocionada. Meu Deus, filha. Por que você não contou isso antes? Porque não adianta nada. Não posso fazer nada além de trabalhar e tentar juntar dinheiro. Mas agora, com essa dívida do vaso... Marta não conseguiu terminar a frase. Escute bem o que vou te dizer. Lúcia falou segurando o rosto de Marta entre as mãos. O Dr. Eduardo é um homem bom, muito diferente da esposa. Se você explicar a situação para ele... Não, Marta interrompeu. Não posso misturar meus problemas pessoais com o trabalho. Dona Carmen já deixou claro o que pensa sobre funcionários problemáticos. Nesse momento, elas ouviram passos se aproximando da cozinha. Marta rapidamente enxugou as lágrimas e voltou para a posição de trabalho, fingindo organizar os produtos de limpeza. Lúcia também disfarçou, mexendo em algumas panelas no fogão. Doutor. Eduardo Almeida apareceu na porta da cozinha, vestindo um robe escuro sobre o pijama. Era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros que sempre pareciam carregados de uma tristeza antiga. Ele comandava uma das maiores empresas de construção civil da cidade, mas quem o conhecia pessoalmente sabia que, por trás do sucesso profissional, havia um homem atormentado por perdas pessoais. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Marta. Bom dia, Dr. Eduardo. As duas responderam em coro. Ele se dirigiu à máquina de café expresso, mas Marta percebeu que seus olhos a observavam discretamente. Será que ele tinha ouvido alguma coisa? Será que tinha percebido que ela estava chorando? Lúcia. Hoje não vou tomar café da manhã. Tenho uma reunião cedo no escritório. Sim, senhor. Quer que eu prepare algo para levar? Não precisa. Dr. Eduardo pegou a xícara de café e se virou para sair, mas parou quando viu o curativo na mão de Marta. Você se machucou? Marta olhou rapidamente para Lúcia, que fez um sinal quase imperceptível para que ela respondesse. Foi só um cortezinho, Dr. Eduardo.
Nada sério. Ele se aproximou, examinando o curativo com atenção profissional. Isso não parece ser um cortezinho. Como aconteceu? Eu quebrei um vaso no salão e me cortei nos cacos. A expressão de Dr. Eduardo mudou sutilmente. Ele olhou para Lúcia, que baixou os olhos, e depois voltou para Marta. O vaso de cristal francês? Sim, senhor. E minha esposa já decidiu como você vai pagar por isso? Marta hesitou. Havia algo no tom de voz dele que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, mas também não era simpatia. Era algo mais complexo. Ela disse que vai descontar R$ 500 por mês do meu salário. Doutor. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então ele se virou para Lúcia. Onde está minha esposa agora? Acho que foi para o quarto dela, Dr. Eduardo. Ele colocou a xícara na bancada e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Marta e Lúcia trocaram olhares preocupados. O que será que ele vai fazer? Marta sussurrou. Não sei, filha, mas o Dr. Eduardo é justo. Sempre foi. 15 minutos depois, elas ouviram vozes alteradas vindo do andar superior. Não conseguiam entender as palavras, mas era claramente uma discussão entre Dr. Eduardo e Dona Carmen. As vozes subiram de tom algumas vezes, depois abaixaram, depois subiram novamente. Marta tentou se concentrar na limpeza das janelas do segundo andar, mas não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo. E se a discussão fosse sobre ela? E se Dona Carmen decidisse demiti-la por ter causado problemas no casamento? Quando o Dr. Eduardo desceu as escadas 1 hora depois, já estava vestido para o trabalho. Ele procurou Marta, que estava limpando os espelhos do corredor. Marta, preciso falar com você. O coração dela disparou. Era o fim. Ela ia ser demitida, e Sofia não teria como pagar o tratamento. Sim, Dr. Eduardo. Sobre o vaso, não haverá desconto no seu salário. Marta piscou várias vezes, achando que tinha ouvido errado. Como? Foi um acidente. Acidentes acontecem. O valor do vaso será coberto pelo seguro da casa. Ela ficou paralisada, tentando processar as palavras. Dr. Eduardo, eu não entendo. Não há nada para entender. Apenas continue fazendo seu trabalho bem feito, como sempre fez. Ele começou a se afastar, mas parou e se virou novamente. E Marta, se precisar de algo, qualquer coisa, pode falar comigo diretamente. Não precisa passar pela minha esposa. Dito isso, ele saiu de casa, deixando Marta sozinha no corredor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma pontinha de esperança no coração, mas ela não fazia ideia de que Dr. Eduardo tinha ouvido toda a conversa dela com Lúcia da porta da cozinha. Nem imaginava que ele tinha passado a noite anterior pensando em uma garotinha de 8 anos que nunca tinha visto, mas que o lembrava dolorosamente de sua própria filha, que havia perdido 5 anos atrás para a mesma idade que Sofia tinha agora. E muito menos sabia que naquele exato momento ele estava no carro a caminho do hospital onde Sofia estava internada, determinado a descobrir exatamente o que estava acontecendo com a filha da mulher que chorava sozinha em sua casa. Dr. Eduardo Almeida estacionou o BMW preto na frente do Hospital São Lucas às 2 da tarde. Durante toda a manhã, ele não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião. A imagem de Marta chorando na cozinha não saía da sua cabeça, e as palavras que ela havia dito para Lúcia ecoavam em seus ouvidos como um eco doloroso do passado. Leucemia. A mesma doença que tinha levado sua filha Isabela 5 anos atrás. Ele sabia que estava atravessando uma linha que não deveria cruzar. Marta era sua funcionária, e ele deveria manter distância profissional. Mas havia algo na dor daquela mulher que despertava nele uma necessidade urgente de ajudar, de fazer alguma coisa para impedir que outra criança morresse por falta de recursos. Na recepção do hospital, Eduardo se identificou como advogado da família e conseguiu informações sobre Sofia Ferreira. A menina estava internada no quarto 237, ala pediátrica, aguardando resultados de exames para confirmar o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. O quadro dela é grave. Eduardo perguntou para a enfermeira: Senhor, eu não posso dar informações detalhadas para não familiares, mas posso dizer que a criança precisa iniciar o tratamento o mais rápido possível.
Eduardo subiu até o segundo andar com o coração apertado. Cada passo pelo corredor do hospital o levava de volta 5 anos no tempo, quando ele e Carmen corriam pelos mesmos corredores tentando salvar Isabela. A diferença era que eles tinham todo o dinheiro do mundo para pagar o melhor tratamento, e mesmo assim não conseguiram salvá-la. Quando chegou na porta do quarto 237, ele parou. Através do vidro, viu uma cena que o partiu ao meio. Sofia estava deitada na cama hospitalar, pálida como um fantasma, conectada a soros e aparelhos. Ela era pequena demais para aquela cama, pequena demais para toda aquela dor. Mas o que mais impressionou Eduardo foi ver Marta sentada ao lado da cama, segurando a mão da filha e sussurrando palavras de carinho. "Mamãe, quando eu vou melhorar?" A vozinha fraca de Sofia perguntou. "Logo, meu amor. Os médicos estão fazendo tudo para você ficar boa. Mas e se eu não melhorar? E se eu for embora igual o vovô?" Eduardo viu Marta engolir o choro antes de responder. "Você não vai a lugar nenhum, Sofia. A mamãe não vai deixar. Promete?" "Prometo." Mas Eduardo podia ver nos olhos de Marta que ela não acreditava na própria promessa. Ele podia ver o desespero, o medo, a sensação de impotência diante de algo maior que suas forças. Conhecia bem aquele olhar porque havia visto o mesmo nos próprios olhos 5 anos atrás. Ele bateu suavemente na porta antes de entrar. Marta levantou o rosto e ficou pálida quando o viu. "Doutor." "Eduardo, o que o senhor está fazendo aqui?" Sofia abriu os olhinhos cansados e olhou para o homem estranho que acabara de entrar no quarto. Mesmo doente, ela tinha o sorriso tímido e doce da mãe. "Olá, Sofia. Eu sou Eduardo, um amigo da sua mãe." A menina sorriu fracamente. "Oi." Marta estava visivelmente nervosa, sem entender como Eduardo havia descoberto onde Sofia estava internada. "Doutor." "Eduardo, como o senhor soube que..." "Precisamos conversar, Marta. Mas não aqui." Eles saíram do quarto, deixando Sofia adormecendo novamente. No corredor, Marta enfrentou Eduardo com uma mistura de constrangimento e desafio. "O senhor não tinha direito de vir aqui." "Tinha direito sim. Você trabalha para mim há 3 anos, Marta." 3 anos vendo você chegar todo dia mais cansada, mais preocupada. E eu nunca perguntei o porquê. Porque não é da sua conta. Minha vida pessoal não tem nada a ver com meu trabalho." Eduardo se encostou na parede do corredor, observando o movimento de médicos e enfermeiros. "Você tem razão. Não deveria ser da minha conta. Mas sabe por que eu vim aqui hoje?" Marta balançou a cabeça. "Porque minha filha morreu neste mesmo hospital há 5 anos. Leucemia linfoblástica aguda, igual a da Sofia." O choque no rosto de Marta foi imediato. Ela sabia que Dr. Eduardo e Dona Carmen não tinham filhos, mas nunca soube o porquê. "Eu não sabia." Isabela tinha 8 anos, igual a Sofia. Era uma menina linda, cheia de vida, que adorava desenhar borboletas. A voz de Eduardo ficou embargada. "Nós fizemos tudo que o dinheiro podia comprar. Os melhores médicos, os tratamentos mais caros, hospitais no exterior. E mesmo assim, ele parou, incapaz de continuar." Marta viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. "Doutor Eduardo, quando ouvi você falando com Lúcia sobre leucemia, foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. E quando vi você chorando por causa de um vaso idiota, sabendo que sua filha está lutando pela vida..." Eduardo se virou para ela, os olhos vermelhos de emoção. "Deixe-me ajudar. Não posso aceitar sua ajuda." "Por que não?" "Porque não quero sua pena. E porque não posso pagar de volta." "Quem disse que você precisa pagar de volta?" Marta cruzou os braços, claramente desconfortável. "Tudo na vida tem um preço, doutor." "Eduardo, principalmente a generosidade de homens ricos." A insinuação atingiu Eduardo como uma bofetada. Ele deu um passo para trás, ofendido. "Você acha que eu vim aqui para me aproveitar de você? Que estou oferecendo ajuda em troca de favores? Não sei o que pensar. Só sei que homens como o senhor não fazem nada de graça. Homens como eu?" Eduardo sentiu a raiva subindo. "Você não me conhece, Marta. Não sabe nada sobre quem eu sou. Sei que o senhor é casado e está oferecendo ajuda para uma funcionária desesperada. Sei que sua esposa não aprovaria. E sei que eu não posso me dar ao luxo de confiar em ninguém além de mim mesma." O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo lutava contra a vontade de gritar.
de explicar que sua oferta era genuína, que vinha de um lugar de dor compartilhada, não de segundas intenções. Mas entendeu que Marta tinha motivos para desconfiar. Uma mulher sozinha, sem dinheiro, já devia ter recebido ofertas de ajuda com condições humilhantes. Está bem, ele disse finalmente. Entendo sua posição. Mas quero que saiba uma coisa. Independente do que você pense sobre mim, Sofia merece ter a chance que Isabela não teve. Eduardo começou a se afastar, mas Marta o chamou. Doutor Eduardo, ele se virou. Obrigada por cancelar o desconto do vaso. Ele assentiu e continuou caminhando. Mas antes de chegar ao elevador, parou e voltou. Marta, posso fazer uma pergunta? Pode. Onde está o pai da Sofia? O rosto de Marta se fechou imediatamente. Por quê? Porque uma criança doente deveria ter o apoio de todos os familiares. Ele nos abandonou quando descobriu que Sofia estava doente. Disse que não podia lidar com a pressão de ter uma filha imperfeita. Eduardo sentiu uma onda de repulsa. Que tipo de homem abandona a filha doente? O tipo que só quer as partes boas da vida. O tipo que foge quando as coisas ficam difíceis. E você está enfrentando tudo sozinha. Sempre enfrentei tudo sozinha. Não é novidade. Eduardo admirou a força dela, mas também sentiu uma tristeza profunda. Ninguém deveria carregar aquele peso sozinho. Marta, se mudar de ideia sobre minha oferta, não vou mudar. Mas se mudar, você sabe onde me encontrar. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo que o usual. Carmen estava no salão de beleza, como todas as terças-feiras. Então ele foi direto para o escritório. Nas paredes, havia fotos de Isabela em várias idades, sorrisos congelados no tempo que sempre faziam seu coração se apertar. Ele abriu o notebook e começou a pesquisar sobre leucemia linfoblástica aguda em crianças. Leu sobre tratamentos, estatísticas de cura, custos de medicamentos. Descobriu que o protocolo completo de tratamento custava em torno de R$200 mil, algo impossível para alguém com o salário de Marta. Também pesquisou sobre o Dr. Roberto Mendes, o oncologista pediátrico mais respeitado da cidade. O mesmo médico que havia tratado Isabela. Eduardo ainda tinha o cartão dele guardado na carteira, como um amuleto doloroso que nunca conseguira jogar fora. Pegou o telefone e discou o número, sabendo que estava cruzando uma linha que não deveria cruzar. Dr. Mendes, aqui é Eduardo Almeida. Sim, o pai da Isabela. Preciso falar com o senhor sobre uma paciente, uma menina de 8 anos chamada Sofia Ferreira. Quando Carmen chegou em casa 2 horas depois, encontrou Eduardo no escritório, ainda ao telefone, fazendo anotações em um bloco de papel. Com quem você está falando? Ela perguntou, entrando sem bater na porta. Eduardo fez um gesto para que ela esperasse e terminou a ligação. Era o Dr. Mendes. O nome fez Carmen ficar pálida. Por que você estava falando com o médico da Isabela? Porque há uma criança com leucemia que precisa de ajuda. Que criança? Eduardo hesitou. Sabia que contar sobre Sofia seria abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente em Carmen. A filha da Marta. A faxineira? Carmen se sentou pesadamente na poltrona de couro. Eduardo, você não pode ficar se envolvendo com os problemas dos funcionários. Por que não? Porque dói demais. A resposta simples e honesta de Carmen o pegou de surpresa. Ela raramente demonstrava vulnerabilidade. Carmen, você acha que eu não sei o que está acontecendo? Acha que não percebi que você tem evitado o escritório da Isabela? Que não consegue mais falar sobre ela sem chorar? Eduardo ficou em silêncio. E agora aparece uma criança da mesma idade, com a mesma doença, e você quer fazer o quê? Salvar ela para compensar o fato de não ter conseguido salvar nossa filha? Não é isso? É sim, Eduardo. E você sabe que é. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos e lembranças dolorosas. O que o Dr. Mendes disse? Carmen perguntou baixinho. Que se o tratamento começar nas próximas 2 semanas, as chances de cura são de 80%. E se não começar? Eduardo não respondeu, mas Carmen entendeu o silêncio. Quanto custa? R$200 mil. Carmen fechou os olhos. Era muito dinheiro para a maioria das pessoas, mas para eles era quantia irrisória. Gastavam mais que isso em uma viagem de férias. A Marta aceitou sua ajuda? Não.
Ela acha que tenho segundas intenções. E tem? A pergunta direta de Carmen o surpreendeu. Como assim? Eduardo, a Marta é uma mulher bonita, jovem, desesperada. Você é um homem rico oferecendo salvar a filha dela. É uma fantasia masculina clássica. Não posso acreditar que você está insinuando isso. Não estou insinuando. Estou perguntando diretamente. Eduardo se levantou da cadeira, claramente ofendido. Se você precisa perguntar isso, então você não me conhece depois de 20 anos de casamento. Eu conheço a dor que você está sentindo. E sei que a dor nos faz fazer coisas que não faríamos em situações normais. A única coisa que quero fazer é impedir que uma criança morra por falta de dinheiro. Se isso é tão difícil de entender, não é difícil de entender. É difícil de aceitar. Por quê? Carmen se levantou e foi até a janela que dava vista para o jardim. Do lado de fora, a casinha de bonecas que Eduardo havia construído para Isabela ainda estava lá, intocada, como um memorial silencioso. Porque se você salvar a filha dela, vai ter que viver com o fato de que nossa filha morreu mesmo tendo tudo que o dinheiro podia comprar. E isso vai ser insuportável. A sinceridade brutal de Carmen atingiu Eduardo como um tiro. Ela tinha razão e ele sabia disso. Então, o que você quer que eu faça? Deixe a criança morrer para não ter que lidar com minha própria culpa? Quero que você seja honesto sobre suas motivações. Eduardo se aproximou da esposa e segurou suas mãos. Minha motivação é simples. Não quero que outro pai passe pelo que eu passei. Não quero que outra criança morra por uma injustiça do destino. E a Marta? O que você sente por ela? Admiração, respeito. Uma mulher lutando sozinha para salvar a filha merece isso. Mais alguma coisa? Eduardo hesitou por uma fração de segundo. E Carmen percebeu. Eduardo? Ela me lembra de mim mesmo 5 anos atrás. Do desespero que senti quando soube que Isabela estava doente. Da sensação de impotência diante de algo maior que nossas forças. Mas você não estava sozinho. Tinha a mim. Tinha. E mesmo assim quase enlouqueci. Imagina ela, enfrentando tudo sozinha, sem dinheiro, sem apoio. Carmen soltou as mãos dele e voltou para a poltrona. Se você vai fazer isso, vai fazer do jeito certo. Como assim? Não vai ser você indo atrás dela oferecendo ajuda. Vai ser através de uma instituição, uma fundação, algo que tire você da equação pessoalmente. Eduardo pensou na sugestão. Fazia sentido. E outra coisa. Carmen continuou. Se fizer isso, eu quero estar envolvida. Você? Se vamos salvar a filha de alguém, vou querer conhecer ela. Quero saber como é ter uma segunda chance de fazer a diferença na vida de uma criança. Eduardo sentiu uma onda de amor pela esposa. Mesmo ferida, mesmo com medo, ela estava disposta a apoiá-lo. Obrigado. Não me agradeça ainda. Isso pode acabar muito mal para todos nós. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com um plano. Ligou para seu advogado e começou os trâmites para criar uma fundação de apoio a crianças com câncer. Seria algo oficial, legal, que ofereceria bolsas de tratamento para famílias carentes. Mas ele sabia que demoraria semanas para tudo estar funcionando legalmente. E Sofia não tinha semanas. Ela tinha dias. Às 2 da tarde, ele estava de volta ao hospital. Encontrou Marta no corredor, conversando com um médico. Precisamos começar a quimioterapia ainda esta semana, o médico estava dizendo. Cada dia que passamos aumenta o risco. Doutor, quanto tempo a senhora pode esperar pelo SUS? Marta perguntou. Sinceramente? 2, talvez 3 meses. E até lá? O médico não terminou a frase, mas o significado era claro. Quando o médico se afastou, Eduardo se aproximou de Marta. Ouviu o que ele disse? Ouvi. E ainda assim vai recusar minha ajuda? Marta o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Doutor Eduardo, o senhor não entende. Se eu aceitar sua ajuda, vou ficar em dívida para sempre. E pessoas como eu não conseguem pagar dívidas com pessoas como o senhor. E se eu disser que não é uma dívida, que é um presente? Ninguém dá 200 mil reais de presente. Eu dou. Por quê? Eduardo olhou através da janela do corredor para o quarto onde Sofia estava dormindo. Porque há 5 anos eu teria dado qualquer coisa para que alguém pudesse salvar minha filha. E agora tenho a chance de ser essa pessoa para outra criança. Marta seguiu o olhar dele.
Sua filha morreu aqui? No quarto 240. 2 quartos depois do da Sofia. Que idade ela tinha? 8 anos. Marta fechou os olhos, finalmente compreendendo a dor por trás da oferta de Eduardo. Se eu aceitar, tem condições? Nenhuma. E sua esposa? O que ela vai achar? Ela está de acordo. Marta ficou em silêncio por longos minutos, lutando consigo mesma. Sua dignidade dizia para recusar, mas o amor pela filha gritava mais alto. Eu aceito. Ela sussurrou. Tem certeza? Tenho. Eduardo sentiu um alívio enorme, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Vou ligar para o Dr. Mendes agora mesmo. Sofia pode começar o tratamento amanhã. Dr. Eduardo. Sim? Obrigada. Não importa qual seja o motivo. Obrigada por salvar minha filha. Eduardo assentiu, incapaz de falar. Pela primeira vez em 5 anos, sentia que talvez pudesse fazer algo de bom com sua dor. Uma semana depois, Sofia estava internada na ala premium do Hospital Santa Rita, o melhor da cidade. O quarto era amplo, com vista para um jardim interno, TV de tela grande, sofá-cama para acompanhante e um banheiro privativo, que era maior que a sala de estar do apartamento onde ela e Marta moravam. Marta se sentia deslocada naquele ambiente. As enfermeiras a tratavam com uma cordialidade profissional que deixava claro que ela não pertencia àquele mundo. Os outros pais de pacientes eram empresários, médicos, advogados, pessoas que usavam roupas caras e falavam sobre planos de saúde premium como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mamãe, por que mudamos de hospital? Sofia perguntou enquanto Marta ajeitava os travesseiros atrás das costas dela. Porque aqui os médicos são melhores, meu amor. Foi o tio Eduardo que trouxe a gente para cá? Marta hesitou. Desde que Eduardo havia começado a pagar o tratamento, Sofia se referia a ele como tio Eduardo. Elas tinham se encontrado apenas 2 vezes, mas a menina havia criado um carinho instantâneo por ele. Foi sim. Ele é muito bonzinho. É sim. Mamãe, você gosta dele? A pergunta inocente da filha fez Marta engasgar. Sofia, ele é meu patrão. É diferente. Mas ele é bonzinho com a gente. E ele fica triste quando olha para mim. Triste? Por quê? Não sei. Mas eu vejo nos olhos dele. É como se ele estivesse lembrando de alguma coisa que dói. A percepção da criança de 8 anos impressionou Marta. Sofia sempre foi observadora, mas a doença parecia ter aguçado ainda mais sua sensibilidade. Ele teve uma filhinha que ficou doente igual a mim. Sofia continuou. Ele me contou ontem. Contou o quê? Que a filhinha dele foi morar no céu. E que ele não quer que eu vá também. Marta sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo nunca havia mencionado que conversava diretamente com Sofia sobre Isabela. Naquele momento, alguém bateu na porta. Era Eduardo, carregando um buquê de flores coloridas e uma boneca nova para Sofia. Oi, tio Eduardo! Sofia abriu um sorriso radiante. O primeiro sorriso genuíno que Marta via no rosto da filha desde o início do tratamento. Oi, princesa. Como você está se sentindo hoje? Melhor. A enfermeira disse que eu estou respondendo bem ao remédio. Eduardo se aproximou da cama e entregou a boneca para Sofia. Era uma Barbie médica, completa com jaleco e estetoscópio. Ela vai te ajudar a não ter medo dos médicos. Obrigada, ela é linda. Marta observava a interação com sentimentos contraditórios. Via a alegria genuína de Eduardo ao estar com Sofia, mas também percebia a dor profunda nos olhos dele. Era como assistir um homem revivendo simultaneamente os melhores e piores momentos da sua vida. Doutor Eduardo, posso falar com o senhor lá fora? Marta pediu. Eles saíram do quarto, deixando Sofia brincando com a boneca nova. No corredor, Marta enfrentou Eduardo com uma expressão séria. O senhor não pode continuar fazendo isso. Fazendo o quê? Criando uma ligação emocional com a Sofia. Ela está se apegando ao senhor. E qual é o problema? O problema é que quando o tratamento acabar, o senhor vai voltar para sua vida e ela vai sentir sua falta. Não é justo com ela. Eduardo se encostou na parede, claramente incomodado com a observação. Você não quer que eu visite ela? Quero que o senhor seja honesto sobre o que está fazendo. A Sofia não é sua filha. Ela não pode substituir a Isabela. A frase atingiu Eduardo como um soco. Ele ficou vermelho de raiva. Como você ousa dizer uma coisa dessas?
Porque é a verdade. O senhor está usando minha filha para lidar com seu próprio luto. Você não sabe nada sobre meu luto. Sei que está doendo tanto que o senhor está disposto a gastar R$ 200.000 para tentar curá-lo. Eduardo deu um passo na direção dela, claramente furioso. Você quer que eu pare de pagar o tratamento? É isso? Não. Quero que pare de confundir generosidade com obsessão. Obsessão? O senhor vem aqui todo dia. Traz presentes, fica horas conversando com ela, pergunta para os médicos sobre cada detalhe do tratamento. Isso não é normal. Normal seria deixar uma criança morrer por falta de dinheiro? Normal seria ajudar financeiramente e manter distância emocional. Eles ficaram se encarando em silêncio, a tensão crescendo entre eles. Sabe o que eu acho, Marta? Acho que você está com medo. Medo de quê? Medo de que a Sofia prefira a atenção que eu dou a ela do que a vida que você pode oferecer. A acusação cortou Marta profundamente. Isso é cruel. Cruel é você questionar minha motivação quando estou salvando a vida da sua filha. E cruel é o senhor usar a doença dela para satisfazer sua necessidade de ser pai novamente. Eduardo ficou pálido. Por alguns segundos, Marta achou que ele fosse gritar com ela ou até mesmo bater. Mas em vez disso, ele respirou fundo e controlou a raiva. Está bem, Marta. Você ganhou. Não vou mais visitar a Sofia. Doutor Eduardo, eu não quis dizer... Quis sim. E tem razão. Eu estava sendo egoísta. Ele começou a se afastar, mas Marta o segurou pelo braço. Espera, não era isso que eu queria. O que você queria então? Marta lutou para encontrar as palavras certas. Queria que o senhor fosse honesto sobre o que está acontecendo aqui, comigo e com o senhor mesmo. O que está acontecendo é que estou pagando o tratamento da sua filha. Só isso. Não é só isso. E o senhor sabe. Eduardo se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade que a assustou. Quer saber a verdade, Marta? A verdade é que quando vejo a Sofia por alguns minutos eu esqueço que Isabela morreu. Por alguns minutos eu posso fingir que sou pai novamente, que tenho uma segunda chance de fazer tudo certo. A confissão saiu como uma explosão de dor reprimida. E quando vejo você lutando para salvar sua filha, lembro de como eu era antes de perder a minha. Lembro de quando eu acreditava que o amor de pai era suficiente para proteger uma criança de qualquer mal. Marta sentiu o coração se apertar. Doutor Eduardo, você está certa. Estou usando vocês duas para lidar com minha própria dor. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo sabendo disso, não consigo parar. Por quê? Porque pela primeira vez em 5 anos, não me sinto completamente morto por dentro. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marta via um homem destruído pela perda, tentando desesperadamente encontrar um sentido para sua dor. E Eduardo via uma mulher forte que estava disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger sua filha. Doutor Eduardo, eu não quero que pare de visitar a Sofia. Não? Não. Ela gosta do senhor. E eu acho que o senhor está fazendo bem para ela. E para você? Estou fazendo bem para você também? A pergunta pegou Marta desprevenida. Havia algo no tom de voz dele que não era sobre Sofia ou Isabela. Era sobre eles dois. Eu não sei. Não sabe? É complicado. Por que é complicado? Marta desviou o olhar, incapaz de manter contato visual. Porque o senhor é casado. Porque é meu patrão. Porque estou vulnerável e confusa. E por que você sente alguma coisa por mim? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Doutor Eduardo. Pode me chamar de Eduardo. Acho que já passamos do ponto de formalidades. Eduardo, ela repetiu, e o nome soou diferente na sua boca, mais íntimo. Não podemos ter essa conversa. Por que não? Porque não vai dar em nada bom. Como você sabe? Porque conheço minha posição no mundo. E conheço a sua. Eduardo se aproximou dela, tanto que Marta podia sentir o perfume dele. Podia ver os fios grisalhos nas têmporas. Podia notar como os olhos dele se suavizavam quando olhava para ela. E se as posições não importassem? Mas importam. Para quem? Para sua esposa. Para a sociedade. Para mim. Para você? Não posso me permitir sentir nada pelo homem que está salvando minha filha. Seria errado. Por quê? Porque nunca saberia se é gratidão ou se é real.
Eduardo recuou um passo, claramente atingido pela honestidade dela. E se fosse real? Não posso correr esse risco. Nesse momento, a voz de Sofia chegou até eles através da porta entreaberta. Mamãe? Tio Eduardo? Vocês sumiram. Eles se olharam, e por um momento, foi como se fossem uma família de verdade. Como se não houvesse diferenças sociais, esposas traídas ou corações partidos. Como se fossem apenas um homem e uma mulher unidos pelo amor a uma criança. Vamos entrar, Marta disse baixinho. Vamos. Mas enquanto caminhavam de volta para o quarto, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Uma linha havia sido cruzada e não haveria como voltar atrás. 3 dias depois, Carmen apareceu no hospital sem avisar. Marta estava sozinha com Sofia quando ela entrou no quarto, elegante e imponente como sempre. Boa tarde. Você deve ser a Marta. Dona Carmen. Marta se levantou imediatamente, claramente nervosa. A senhora veio visitar Sofia? Vim conversar com você. Sofia, que estava dormindo, acordou com o barulho das vozes. Quando viu Carmen, sorriu timidamente. Você é a esposa do tio Eduardo? Carmen se aproximou da cama, estudando o rosto da menina. Por um momento, Marta viu algo se quebrar na expressão dela. Sou sim, querida. E você é a Sofia. Oi, você é bonita. Obrigada, princesa. Carmen conversou com Sofia por alguns minutos, mas Marta percebia que ela estava lutando contra emoções muito fortes. Quando Sofia voltou a adormecer, Carmen pediu para falar com Marta no corredor. Ela é igualzinha a Isabela nessa idade. Carmen disse, a voz embargada. Eduardo me contou sobre sua filha. Sinto muito. Obrigada. Elas ficaram em silêncio por um momento. Marta, vim aqui para te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você e Sofia saiam da vida do meu marido. O pedido direto chocou Marta. Dona Carmen, não me entenda mal. Não tenho nada contra vocês. Mas meu marido está se apegando demais a vocês duas. E isso não é saudável para ninguém. A senhora quer que eu recuse a ajuda dele? Quero que aceite minha ajuda em vez da dele. Como assim? Vou pagar o tratamento da Sofia. Vou dar para vocês uma casa para morar, um carro, uma poupança para o futuro dela. Tudo o que precisarem. Marta ficou sem palavras. Mas tem uma condição, Carmen continuou. Vocês terão que se mudar para outra cidade, longe daqui, longe dele. A senhora está comprando nossa ausência. Estou protegendo meu casamento. Eduardo sabe dessa proposta? Claro que não. E não pode saber. Marta se encostou na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Dona Carmen, eu entendo sua preocupação, mas não posso aceitar. Por quê? Porque seria admitir que existe algo entre mim e seu marido que justifique essa negociação. E não existe? Marta hesitou por um segundo demais antes de responder. Não. Você está mentindo. Estou sendo realista. Seu marido é um homem bom que está tentando lidar com a perda da filha. Eu sou uma mulher grata que não quer atrapalhar a vida de ninguém. E se eu disser que ele está apaixonado por você? O choque no rosto de Marta foi evidente. Ele disse isso? Não precisou dizer. Vivo com ele há 20 anos. Sei quando meu marido está apaixonado. Dona Carmen, mesmo que isso fosse verdade, não muda nada. Eu jamais me envolveria com um homem casado. Mesmo que ele se separasse? Ele falou em separação? Não. Mas eu estou falando. Marta ficou boquiaberta. Se vocês se amam, prefiro que seja honesto. Prefiro me separar a viver uma mentira. A senhora está falando sério? Completamente. Mas preciso saber se é recíproco. Se você sente alguma coisa por ele. Marta fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Dona Carmen, não posso ter essa conversa. Pode e vai ter, porque minha vida também está em jogo aqui. Marta respirou fundo. Sim, sinto alguma coisa por ele. A confissão saiu como um sussurro, mas ecoou no corredor como um grito. Obrigada pela honestidade. O que vai acontecer agora? Agora vou para casa conversar com meu marido. Carmen começou a se afastar, mas parou. Marta. Sim? Cuide bem dele. Eduardo é um homem bom, mas é frágil. A perda da Isabela quase o destruiu. Se você for embora da vida dele agora, pode terminar de destruir. E com essa frase, Carmen se foi, deixando Marta sozinha no corredor,
tentando entender como sua vida tinha se complicado tanto em tão pouco tempo. Na manhã de terça-feira, 3 semanas depois da conversa com Carmen, Marta recebeu a ligação que mudaria tudo. Era 6 da manhã, e ela estava se preparando para mais um dia no hospital quando o telefone tocou. Senhora Ferreira, aqui é a enfermeira-chefe da UTI pediátrica. Sofia teve uma complicação durante a madrugada. O mundo de Marta desabou instantaneamente. Que tipo de complicação? Ela teve uma reação adversa severa à última sessão de quimioterapia. Precisamos entubá-la e transferi-la para a UTI. A senhora precisa vir urgentemente. Marta não lembra como chegou ao hospital. Só se deu conta de onde estava quando se viu correndo pelos corredores em direção à UTI, ainda de pijama e chinelos. Através da janela de vidro, viu Sofia conectada a uma infinidade de aparelhos, o rosto pálido como papel, o peito subindo e descendo artificialmente com a ajuda de um respirador. Meu Deus, minha filha! Marta se jogou contra o vidro, as pernas falhando. Senhora Ferreira? Doutor. Mendes apareceu ao lado dela, o rosto grave. Precisamos conversar. Eles se dirigiram para uma sala reservada, e cada passo parecia uma eternidade. Marta sabia que conversas em salas reservadas nunca traziam boas notícias. Doutor, ela vai ficar bem? Sofia está em estado crítico. O organismo dela rejeitou a última dosagem de quimioterapia de forma muito agressiva. Tivemos que parar o tratamento temporariamente. E agora? Agora precisamos estabilizá-la. Mas há outro problema. Marta sentiu o coração parar. Que problema? Durante os exames de hoje, descobrimos que a leucemia evoluiu mais rapidamente do que esperávamos. Precisamos de uma abordagem mais agressiva. Que tipo de abordagem? Transplante de medula óssea. As palavras ecoaram na mente de Marta como um eco distorcido. Transplante significava mais dinheiro, mais riscos, mais sofrimento para Sofia. Quanto custa? O procedimento completo, incluindo a busca por doador compatível, internação e medicamentos pós-operatórios, gira em torno de R$500 mil. R$500 mil. Uma quantia impossível, astronômica para alguém como Marta. E sem o transplante? Dr. Mendes hesitou. Sem o transplante, Sofia tem no máximo 2 meses. O mundo girou ao redor de Marta. Ela se segurou na cadeira, tentando não desmaiar. Doutor, eu preciso ligar para alguém. Marta saiu da sala com as mãos tremendo. Não tinha escolha. Teria que ligar para Eduardo e implorar por mais ajuda. Teria que engolir o orgulho e aceitar que não conseguia salvar a filha sozinha. Mas quando pegou o celular, percebeu que não tinha o número pessoal dele. Só conhecia o telefone da empresa. E eram 6h30 da manhã. Foi quando viu Carmen caminhando pelo corredor em direção à UTI. Dona Carmen? Como a senhora soube? O hospital me ligou também. Eduardo está listado como responsável financeiro pelo tratamento. Onde ele está? Em casa, dormindo. Não quis acordá-lo ainda. Elas ficaram lado a lado olhando para Sofia através do vidro. A menina parecia tão pequena, tão frágil, perdida no meio daqueles aparelhos. Ela está sofrendo? Carmen perguntou baixinho. Não sei. Espero que não. Ela me lembra tanto a Isabela quando estava internada. Marta olhou para Carmen e viu lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher, que sempre parecera tão fria, tão controlada. Dona Carmen, quando Isabela estava morrendo, eu passei noites inteiras ao lado da cama dela, barganhando com Deus, prometendo qualquer coisa em troca da vida dela. E agora? Agora estou fazendo a mesma coisa pela Sofia. Elas permaneceram em silêncio por alguns minutos. 2 mães unidas pela dor de ver uma criança sofrendo. Marta, preciso te contar uma coisa. O quê? Eduardo e eu conversamos sobre você. Marta sentiu o estômago se apertar. O que vocês decidiram? Decidimos nos separar. Dona Carmen, não foi por sua causa. Ou pelo menos não só por sua causa. Há anos que nosso casamento existe apenas no papel. A morte da Isabela nos destruiu como casal. Mas vocês ainda podem tentar. Não queremos mais tentar. É doloroso demais continuar fingindo que somos felizes. Marta não sabia o que dizer. A revelação era ao mesmo tempo alívio e culpa. Não se sinta responsável. Carmen continuou, como se estivesse lendo os pensamentos dela. Nossa separação é sobre nós dois, não sobre você.
E Eduardo sabe que a senhora está aqui? Não. Vim por minha conta. Porque precisava ver Sofia com meus próprios olhos. Por quê? Carmen se virou para Marta, os olhos vermelhos de choro. Porque se ela morrer, Eduardo não vai sobreviver. Perder 2 crianças seria demais para qualquer pessoa. Ela não vai morrer. Como você pode ter tanta certeza? Porque não vou deixar. E como vai pagar 500 mil reais? Marta ficou em silêncio. Não tinha resposta para essa pergunta. Eu pago. Carmen disse simplesmente. O quê? Eu pago o transplante. Sem condições, sem acordos. Como presente de separação para Eduardo. Dona Carmen, a senhora não precisa... Preciso sim. Preciso que algo de bom saia dessa situação toda. Nesse momento, Eduardo apareceu correndo pelo corredor, ainda de pijama, o cabelo desarrumado, o rosto em pânico total. Quando viu as 2 mulheres juntas, parou abruptamente. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou. Grave, Marta respondeu. Precisa de transplante de medula. Eduardo fechou os olhos, absorvendo a informação. Quanto? 500 mil. Vou transferir o dinheiro hoje mesmo. Eduardo. Carmen se aproximou do marido. Podemos conversar? Eles se afastaram alguns metros, deixando Marta sozinha observando Sofia. Ela não conseguia ouvir a conversa, mas via a linguagem corporal. Eduardo gesticulava nervosamente. Carmen falava de forma calma e determinada. Em alguns momentos, Eduardo balançava a cabeça negativamente. Em outros, parecia estar questionando algo. A conversa durou 15 minutos. Quando voltaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Marta, Eduardo se aproximou dela. Carmen me contou que vocês conversaram sobre nossos sentimentos. Marta olhou nervosamente para Carmen, que assentiu encorajadoramente. Eduardo, agora não é hora para isso. Sofia está lutando pela vida. É exatamente por isso que é hora. A vida é frágil demais para esperarmos o momento perfeito. Dr. Mendes apareceu no corredor, interrompendo a conversa. Senhores, temos novidades sobre Sofia. Todos se viraram para ele, o coração na garganta. Conseguimos estabilizá-la. Ela está fora de perigo imediato. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo corredor. E sobre o transplante? Eduardo perguntou. Já iniciamos a busca por doador compatível. Com sorte encontraremos alguém em 2 semanas. E se não encontrarmos? Vamos encontrar. Dr. Mendes disse com confiança. Sofia é forte. Ela vai passar por isso. Quando o médico se afastou, Eduardo se virou para Marta. Quero que saiba que vou estar aqui para vocês 2, independente do que acontecer entre nós. Eduardo, deixe-me terminar. Carmen e eu estamos nos separando. Não por sua causa, mas porque já devíamos ter feito isso há anos. Não quero ser culpada pela separação de vocês. Você não é culpada. Você é a razão pela qual finalmente tivemos coragem de admitir que nosso casamento acabou há muito tempo. Carmen se aproximou e tocou o braço de Marta. Ele está certo. Nossa separação é sobre nós, não sobre vocês. E agora? Marta perguntou. Agora esperamos Sofia se recuperar. Eduardo respondeu. E depois vemos o que o futuro reserva para nós. 3 dias depois, Sofia acordou da sedação. Quando abriu os olhos e viu Eduardo, Marta e Carmen ao redor da cama, sorriu fracamente. Todo mundo veio me ver? Todo mundo que te ama, Eduardo respondeu, segurando a mãozinha dela. Tio Eduardo, a tia Carmen disse que você vai morar em outro lugar. Eduardo olhou surpreso para Carmen, que deu de ombros. Conversei com ela ontem quando você estava dormindo. Achei que ela merecia saber a verdade. E o que você acha disso, Sofia? Eduardo perguntou. Acho que você deve morar onde for mais feliz. E acho que você é mais feliz perto da minha mãe. A simplicidade da observação de uma criança de 8 anos fez todos os adultos sorrirem através das lágrimas. Você é muito esperta, sabia? Carmen disse, beijando a testa de Sofia. Minha mãe que me ensinou a prestar atenção nas pessoas. E o que mais sua mãe te ensinou? Eduardo perguntou. Que às vezes pessoas boas passam por coisas ruins, mas que sempre existe esperança. E você tem esperança? Tenho. Tenho esperança de ficar boa, de voltar para a escola, de ver vocês felizes. Eduardo segurou a mão de Marta por cima da cama de Sofia.
Era a primeira vez que se tocavam desde que haviam admitido os sentimentos um pelo outro. Nós também temos esperança, princesa. Então está tudo bem. E pela primeira vez em semanas, realmente parecia que tudo ia ficar bem. Uma semana depois, receberam a notícia que estavam esperando. Haviam encontrado um doador compatível. O transplante seria realizado no final do mês. 90% de chance de sucesso, Dr. Mendes explicou. Com o doador que encontramos e a resposta que Sofia tem mostrado ao tratamento, estou muito otimista. Naquela noite, Eduardo e Marta se encontraram no jardim do hospital. Era a primeira vez que ficavam completamente sozinhos desde que tudo havia começado. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Esperançosa, assustada, grata. Grata por tudo que você fez por nós, por ter salvado minha filha. Marta, não foi só sua filha que eu salvei. Vocês duas me salvaram também. Como assim? Há 5 anos eu estava morto por dentro, funcionando no automático, fingindo que estava vivo. Vocês me devolveram a capacidade de sentir, de amar, de ter esperança. Marta se virou para ele, estudando o rosto que havia se tornado tão familiar. E agora? O que vai acontecer depois do transplante? Agora você me deixa te namorar oficialmente. Marta riu, a primeira risada genuína em meses. Namorar? Não somos mais adolescentes. Então me deixa te cortejar como uma dama merece ser cortejada. E como é isso? Com flores, jantares, conversas até tarde, passeios no parque, e com uma criança de 8 anos que vai querer participar de tudo. Especialmente com uma criança de 8 anos que vai querer participar de tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas. Eduardo? Sim? Você tem certeza de que não está confundindo gratidão com amor? Tenho certeza absoluta. E você? Marta pensou na pergunta. Nas últimas semanas havia questionado seus próprios sentimentos dezenas de vezes. Será que era amor ou dependência? Admiração ou necessidade? Também tenho certeza. Ela respondeu finalmente. Então está decidido. Depois que Sofia estiver curada, vamos tentar ser felizes juntos. E se não der certo? Vai dar certo. Como você sabe. Eduardo a puxou para mais perto, envolvendo-a nos braços. Porque depois de passar 5 anos morto por dentro, finalmente sei a diferença entre estar vivo e apenas existir. E com você e Sofia, eu estou vivo. Eles se beijaram ali no jardim do hospital, sob as estrelas, com a certeza de que, independente do que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. 6 meses depois do transplante, Sofia estava correndo pelo jardim da nova casa onde ela e Marta moravam. Era uma casa simples, mas confortável, que Eduardo havia comprado para elas em um bairro tranquilo, perto de uma boa escola. Os cabelos de Sofia haviam crescido novamente, mais cacheados que antes, e seu riso ecoava pelo quintal como música. Mãe! Tio Eduardo chegou! Ela gritou, correndo em direção ao portão onde Eduardo estacionava o carro. Marta saiu da cozinha secando as mãos no avental, observando a cena que se repetia todo fim de semana há 3 meses. Eduardo abria os braços e Sofia se jogava neles, como se fossem pai e filha de verdade. E talvez fossem, de todas as formas que importavam. Como está minha princesa? Eduardo perguntou, girando Sofia no ar. Ótima! Hoje a professora disse que eu sou a melhor aluna de matemática da turma. Claro que é. Você é a mais inteligente que eu conheço. Eduardo se dirigiu para Marta, que esperava na varanda com um sorriso no rosto. E como está a mãe da aluna mais inteligente da escola? Cansada. Essa menina tem energia demais para uma pessoa só. Eduardo a beijou suavemente, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Por isso você precisa de ajuda. Que tipo de ajuda? Eduardo tirou uma pequena caixa azul do bolso, fazendo Marta ofegar. Eduardo... Calma, respira! Sofia, que estava brincando com as flores do jardim, parou e correu para perto deles. Tio Eduardo, o que é isso? É uma pergunta muito importante que preciso fazer para sua mãe. Ele se ajoelhou no chão, na frente de Marta, segurando a caixa com as 2 mãos. Marta Ferreira, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz animada de Sofia. Diz que sim, mãe, diz que sim. Marta olhou para Eduardo, depois para Sofia, depois novamente para Eduardo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto.
Você tem certeza? Depois de tudo que passamos? Especialmente depois de tudo que passamos. E você, Sofia? Marta se ajoelhou ao lado da filha. O que você acha? Acho que o tio Eduardo nos ama de verdade. E que ele faz você sorrir igual você fazia antes de eu ficar doente. A observação da menina tocou profundamente Marta. Sofia estava certa. Eduardo havia devolvido a ela a capacidade de sonhar, de planejar o futuro, de acreditar que coisas boas podiam acontecer. Então sim, Marta disse, olhando nos olhos de Eduardo. Eu aceito me casar com você. Sofia explodiu em gritos de alegria, pulando e batendo palmas. Eduardo se levantou e beijou Marta, girando-a no ar enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Vamos ser uma família de verdade, Sofia gritou. Já somos uma família de verdade, Eduardo disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Agora vamos só tornar isso oficial. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena no jardim da casa. Carmen estava lá, radiante em um vestido azul claro, ao lado do novo namorado que havia conhecido em um grupo de apoio para pessoas enlutadas. Lúcia, a cozinheira, estava lá com a família toda. Dr. Mendes e várias enfermeiras do hospital também compareceram. Mas a convidada mais especial era Sofia, que serviu como dama de honra, carregando as alianças em uma almofadinha de cetim rosa. Eduardo, o juiz de paz começou a cerimônia. Você aceita Marta como esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito. E prometo também amar e proteger Sofia como se fosse minha própria filha. Marta, você aceita Eduardo como esposo? Promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito. E prometo construir com ele uma família baseada no amor, na honestidade e na gratidão por cada dia que tivermos juntos. Quando se beijaram, selando a união, Sofia correu para eles e os 3 se abraçaram, formando um círculo perfeito de amor. Carmen observava a cena com lágrimas nos olhos, feliz por ver Eduardo verdadeiramente feliz pela primeira vez desde a morte de Isabela. Você acha que a Isabela aprovaria? Ela perguntou para Lúcia, que estava ao lado dela. Tenho certeza de que sim. Crianças sempre querem que os pais sejam felizes. 2 anos depois, Eduardo estava no quarto cor-de-rosa que havia decorado especialmente para Sofia, lendo uma história antes de ela dormir. Ela já tinha 10 anos, mas ainda gostava do ritual de ouvir uma história antes de adormecer. Papai, Sofia disse. Ela havia começado a chamar Eduardo de papai no dia do casamento. Você ainda fica triste quando lembra da Isabela? Eduardo parou de ler, tocado pela pergunta. Às vezes fico, princesa. É normal sentir saudade de pessoas que amamos. Mas você não fica mais aquela tristeza profunda de antes, né? Eduardo sorriu. Sofia sempre foi muito observadora. Não fico mais. Porque agora entendo que o amor nunca acaba, só se transforma. Meu amor pela Isabela me trouxe até vocês. E você é feliz com a gente? Sou o homem mais feliz do mundo. Sofia sorriu e se aconchegou nos travesseiros. Então está tudo certo. A Isabela cumpriu a missão dela. Que missão? De cuidar do seu coração até você encontrar a gente. Eduardo beijou a testa de Sofia, emocionado com a sabedoria da menina. Eu amo você, Sofia. Eu também te amo, papai. Obrigada por ter salvado minha vida. Obrigado por ter salvado a minha. Quando Eduardo desceu para a sala, encontrou Marta organizando alguns papéis na mesa de jantar. O que é isso? Ele perguntou. Documentos da fundação. Eduardo havia criado a Fundação Isabela 6 meses após o casamento. Uma instituição que oferecia tratamento gratuito para crianças com câncer cujas famílias não tinham recursos. Em 2 anos, já haviam ajudado mais de 50 crianças. E aí? Temos novos casos? 3 famílias novas esta semana. E uma boa notícia. A campanha de arrecadação arrecadou dinheiro suficiente para mais 1 ano de funcionamento. Eduardo abraçou Marta por trás, beijando seu pescoço. Você acha que estamos fazendo a diferença? Tenho certeza. Cada criança que salvamos é uma família que não vai passar pela dor que nós passamos. E você? Está feliz? Marta se virou nos braços dele, olhando diretamente em seus olhos. Eduardo,
Há 2 anos eu era uma faxineira desesperada, sem esperança, vendo minha filha morrer aos poucos. Hoje sou casada com um homem que amo. Minha filha está curada e saudável, e estamos ajudando outras famílias a viverem a mesma esperança. Isso é um sim? Isso é o maior sim da minha vida. Eles se beijaram ali na sala, cercados pelos papéis da fundação, pelas fotos da família espalhadas pelas paredes, pela certeza de que haviam encontrado seu lugar no mundo. No quarto, Sofia havia adormecido com um sorriso no rosto, sonhando com o futuro. Ela queria ser médica quando crescesse, para ajudar outras crianças como ela havia sido ajudada. E sabia que, não importa o que acontecesse, teria sempre o amor e o apoio de seus pais. Naquela noite, Eduardo ficou na varanda olhando as estrelas, como fazia todas as noites desde que Isabela morreu. Obrigado, ele sussurrou para o céu. Obrigado por me mostrar que era possível amar novamente sem esquecer você. Obrigado por trazer Sofia e Marta para a minha vida. E obrigado por nos dar a oportunidade de transformar nossa dor em esperança para outras famílias. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores, e Eduardo sorriu, sentindo que havia sido ouvido. A família que havia nascido das lágrimas no chão de mármore de uma mansão dormia em paz, protegida pelo amor que havia crescido entre eles e abençoada por um anjo que cuidava de todos lá de cima.